Amém. Essa semana eu participei de um paredão numa de nossas células. Irmãos, outro encontro assim abençoador, que reunião especial. Como é bom estar numa célula, como é bom a gente andar pertinho de gente que ama Jesus, né, que tem sede de Deus. Era difícil para ir embora. No primeiro culto eu acabei falando o horário que eu saí da célula, né, vou repetir, né, para vocês, o meu pecado para vocês orarem. Era no 10h40 da noite de uma terça-feira, a gente não conseguia ir embora. O supervisor deu mole, não apareceu, a gente ficou lá até tarde. Mas não dá vontade de ir embora, é um negócio assim encantador. Cheguei em casa num estado assim de intensa alegria, compartilhei com a Deise como é que foi o paredão, em seguida enviei mensagens para os outros pastores para dar testemunho, né, da minha alegria, de como tinha sido o encontro. Bênção, maravilhoso. Mas, meus irmãos, nem sempre os dias terminam dessa forma. Nem sempre os dias terminam com o meu coração exultando de alegria. Algumas vezes, depois de um dia de gabinetes, conversando, aconselhando, orando, tomando consciência das lutas e dramas que alguns irmãos enfrentam aqui, eu chego em casa com a alma chorando. A maioria das vezes me sentindo assim impotente, porque às vezes a gente fica diante de situações que não tem o que fazer, como ajudar. Chego em casa assim tomado de uma tristeza profunda, que abate mesmo a gente. E aí eu quero ver com vocês hoje à noite o que a palavra de Deus fala sobre essa experiência extremamente desconfortável, que evidencia com uma força, muitas vezes brutal, de como nós somos limitados, como nós somos frágeis. O que fazer, como a gente deve proceder, como que a gente deve reagir quando a nossa alma está abatida. Às vezes essa angústia terrível é causada por uma perda, uma traição, ou por uma situação muito ruim que não tem como ser revertida num curto espaço de tempo. Exemplo, às vezes essa tristeza profunda na alma pode atingir a gente quando o médico nos chama de forma reservada para nos comunicar: você está com uma doença incurável e tem pouco tempo de vida. Ou pior, tem uma situação que pode ser ainda pior, quando esse mesmo médico chama a gente no secreto para falar: a gente fez todos os exames e constatamos que o seu filho está com uma doença incurável, não tem o que a gente fazer. Isso é uma pancada que desestabiliza mesmo a gente. O problema dessa tristeza profunda na alma é justamente na intensidade da pancada que ela recebe. Percebe? Eu não estou falando de uma tristeza corriqueira, não é essa tristeza comum que acontece às vezes, algumas vezes durante um único dia, né? Você fica triste porque não conseguiu uma determinada vaga, uma parada no trânsito, perdeu o capítulo da novela, tem que ficar triste mesmo, né? Mas enfim, eu não estou falando de uma tristeza comum, não estou falando de alguma coisa corriqueira. E também não estou falando do quadro típico de depressão. Eu quero tratar sobre um tipo de angústia que esmaga a nossa alma e que pode acontecer com qualquer pessoa aqui dentro desse auditório. Inclusive com os servos fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, Jesus mesmo nos avisou sobre isso, lá em João, capítulo 16, versículo 33. Neste mundo, vocês terão dias de grande aflição, mas tem de bom ânimo. O desafiador, pelo menos para mim, é que dependendo da situação, leva tempo até eu encontrar esse tal de bom ânimo. Nossa alma, pelo menos a minha, em função da pancada que recebe, ela vai levar horas, dias, às vezes semanas, sem o bom ânimo. Eu sei, a Bíblia fala, tem tristeza que dura só uma noite, mas tem tristeza que dura muitas noites. Essa é a questão. Qual a orientação que a palavra de Deus nos fornece quando algo assim acontece? Vamos para o texto sagrado? Por favor, abra ou ligue a sua Bíblia no Salmo 42, versículo 5 e só um fragmentozinho do versículo 6. Vamos ler uma parte do Salmo que retrata um pouco isso que eu estou querendo compartilhar com os irmãos. Salmo 42, versículo 5 e um pedacinho do versículo 6.
Diz assim o texto sagrado: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Aleluia. Só até aqui. Um salmista, ou seja, um crente, uma pessoa crente, temente ao Senhor, alguém que, se a gente ler o Salmo 42 todo, a gente pode facilmente concluir que é uma pessoa que possuía um relacionamento saudável com Deus. A gente vê que é uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, mas estava passando por uma situação de intensa tristeza, e que não tenta maquiar a realidade. Ele não embarca, graças a Deus, naquela época não existiam essas teologias esquizofrênicas que espalham por aí, essa coisa de decreta, determina, confissão positiva. Meu irmão, quando o trator passa por cima da nossa alma, esses pastores, né, que imitam coach, não tem nada, não tem palavra nenhuma para ajudar a gente. E aí o salmista não disfarça: ó, minha alma está perturbada. Ele estava enfrentando um momento de intensa angústia e não disfarça isso. Você já passou por alguma experiência assim? Que tenha te deixado triste, como esse servo do Senhor, como esse salmista? E aí, lendo, ruminando e meditando nesse texto, eu lembrei de uma pessoa. Sabe quem esse salmista me lembra aqui nesse trecho específico do Salmo? O nosso Senhor Jesus no jardim do Getsemane. Se você tiver oportunidade, pega lá Mateus 26, a partir do versículo 36, a gente vai ver Jesus indo para um jardim e falando praticamente a mesma coisa que o salmista fala aqui. Mateus 26, 36, diz lá: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, que significa prensa de azeite. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Jesus levou consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João. Lá no jardim ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e orem comigo. Jesus praticamente usa as mesmas palavras do salmista. Não deve ser surpresa para a gente. O mesmo Espírito que inspirou o salmista habitava em Jesus. Perceba, Jesus não está falando de uma tristeza comum, de uma tristeza mortal. E mais, essa tristeza que Jesus está sentindo, não é resultado de falta de fé. Jesus não está vivendo uma crise na sua fé. Ele não é resultado de uma devocional ruim. Não é resultado porque Jesus fez algo errado, estava em pecado. Não. Ou ele parou de confiar em Deus. De forma alguma. Gente, eu estou falando de Jesus e de um salmista, um servo de Deus, temente ao Senhor, ativo no reino. E aí, diante desse quadro, a primeira lição que eu posso tirar desse texto é que nem sempre as tristezas da alma que nos abatem são decorrentes da falta de fé. Nem sempre as tristezas que nos abatem são decorrentes da falta de fé, ou da falta da nossa alegria em Deus, ou de não confiarmos mais no senhorio de Jesus. Não. Ao longo de toda a Escritura, nós vamos encontrar vários servos do Senhor, servos fiéis, vivendo no centro da vontade de Deus, sem nenhuma crise na fé, vivendo dramas terríveis, de intensa tristeza na sua alma. Jó passou por isso. Jacó passou por isso quando seus filhos roubaram José, sumiram com José da sua presença. O profeta Jeremias passou vários momentos assim. Ninguém escreve um livro chamado Lamentações exultando de alegria. O rei Davi passou por isso várias vezes. Vários salmos foram escritos retratando a tristeza na alma de Davi. O apóstolo Paulo também passou por isso, algumas diversas situações. Ou seja, nem sempre as tristezas da alma que nos abatem são decorrentes da falta de fé ou da gente não estar confiando em Deus. Então isso é algo que a gente precisa guardar, estar atento no coração, e o que o texto me mostra aqui. Em segundo lugar, a segunda lição que a gente pode extrair dessa passagem: não existe Superman.
Não existe super-homem. No reino dos homens não existe ninguém super. Não existe super-crente, super-ungido. Não existe. Um ser imbatível, um filho de Adão imbatível. Não existe. O salmista que escreveu esse texto dá clareza de que era um homem maduro na fé. Só que ele era um ser humano. Ele não era um super-herói. Era só um ser humano de carne e osso. Tudo nesse mundo caído tem um potencial de abater a nossa alma. Irmãos, Deus nos fez do pó da terra. Somos de barro, somos frágeis, qualquer coisa racha a gente. Mesmo sendo crentes, salvos em Jesus, a gente continua sendo frágil e completamente impotente diante de algumas situações vividas nesse mundo que o próprio Senhor nos diz que jaz do maligno. Deus nos criou para sermos humanos e não super-heróis. O ser humano é uma das poucas criaturas, talvez seja a única criatura nesse planeta, que ao nascer torna-se ainda mais dependente do cuidado dos outros. Um filho de Adão, quando nasce, se torna dependente do cuidado integral, radical dos seus pais durante anos. Infelizmente, alguns filhos ficam assim 40 anos dependentes dos pais. Mas é assustador. Não sei se você tem um pet, um animal de estimação em casa, mas um mamífero, um cachorro, um gatinho, quando tem filhotes, com 2, 3 dias ele já abre o olhinho, com 2, 3 semanas eles já podem ser retirados da presença dos pais, já estão comendo ração, já se vira. Alguns já até tentam morder o dono. O ser humano, você tira do ventre da mãe, deixa ele do lado, morre completamente, totalmente dependente da intervenção, do cuidado do outro. Deus fez isso intencionalmente. Não existe o Superman. E tem mais um detalhe importante. Se Jesus, o Deus encarnado, Deus Emanuel, Deus conosco, plenamente humano, plenamente Deus, passou por uma situação que deixou a sua alma numa tristeza mortal, você acha que eu e você, sendo discípulo de Cristo, seguidor de Jesus, imitador do Senhor, a gente não vai passar por isso? Você acha que você não vai ter nenhum dia que você vai passar pelo jardim do Getsêmani, da prensa de azeite? O nosso Senhor afirmou que nesse mundo nós, os seus servos, nós teremos muitas aflições. Se você é mesmo de Jesus, pode ter certeza, meu irmão, um dia vamos passar pelo jardim do Getsêmani, nem que seja na excursão de Israel. Mas não deixe a sua alma esquecer disso, não deixe a sua alma esquecer disso que eu vou falar agora. O nosso Senhor Jesus nunca nos colocará numa situação onde a sua graça não consegue nos guardar, amém? O Senhor Jesus nunca vai colocar a gente numa situação onde a graça dele não consegue abraçar a gente, proteger a gente, guardar a gente. Sempre que a gente passa pelo jardim da prensa de azeite, a gente sai de lá ainda mais humano, ainda mais parecido com o Senhor Jesus, ainda mais consciente da nossa fragilidade e do cuidado que a gente tem que ter com o outro. O Senhor não vai fazer a gente sair de lá meramente machucado. A maldade humana jamais frustrará os planos de Deus, amém? Às vezes os nossos planos são frustrados. Mas nós, nesse mundo, a gente tem que ter essa certeza de que a gente vai conviver com frustrações. Gente, é um mundo caído, que está debaixo da lei, do pecado e da morte. O Senhor Jesus já avisou isso para a gente, já deu um spoiler, vocês vão passar por aflições. Eu não sei como essa geração que está sendo criada para não suportar frustrações, vão conviver com o mundo real. Porque no mundo, o que a gente tem que preparar os nossos filhos para eles administrarem frustrações. Mas o nosso Deus não se frustra, nada dá errado para o Senhor, amém? A gente fica arrasado quando algum dos nossos planos dão errado, filhos ou cônjuges que nos abandonam, amigos que nos traem, ou doenças incuráveis que aparecem na nossa história. Isso frustra a gente, isso arrasa a gente. Irmãos, o céu não é aqui. O céu não é aqui. De vez em quando Deus precisa lembrar isso para a gente. Maranata, ora vem Senhor Jesus, precisa estar constantemente nas nossas orações, amém?
a gente não pode achar que Deus reservou essa realidade para a gente. O céu não é aqui. Às vezes a gente esquece dessa verdade. E Deus, graciosamente, prepara momentos para nos lembrar disso. Isso não tem nada a ver com a gente ser fraco na fé. Isso não tem nada a ver com a gente estar com a nossa confiança abalada no Senhor. Às vezes é só para a gente reconhecer que a gente não é Superman e que a gente não tem o controle de nada, mas Deus tem o controle de tudo. Aleluia! Ele é o soberano, não eu, graças a Deus. Ele é o soberano, Ele é o soberano. Nenhum plano do Senhor dá errado. Jesus entrou no jardim do Getsêmani, profundamente triste, mas saiu de lá decidido a enfrentar a sua angústia e nos salvou assumindo o nosso lugar na cruz do Calvário. Aleluia. Você já percebeu isso? Ele entrou no jardim do Getsêmani e sentiu uma tristeza, uma angústia mortal, mas saiu de lá decidido a assumir o nosso lugar, a cumprir o seu propósito, a sua missão, a ser fiel à soberania do Pai. E nos salvou, assumiu o nosso lugar. Terceira lição que eu encontro nos versículos que nós lemos é que mesmo no meio dessa tristeza profunda, o salmista não esqueceu do seu Deus. Mesmo no meio de uma tristeza profunda, o salmista não esqueceu quem era o seu Deus. Ele falou: ei, alma abatida, você que até agora estava só se alimentando de lágrimas, ponha a sua esperança em Deus. Eu sei que eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Qual foi a última vez que eu e você oramos falando isso? Senhor, o Senhor é o meu Deus. Como que você lida com a tristeza profunda da alma? O que você faz quando esse quadro invade a sua história? Tanto o salmista como Jesus lembraram qual era o propósito da sua existência. No momento em que a alma é esmagada, a reação deles foi para tudo. Quem eu sou? A quem eu pertenço? Eu sou servo de quem? Ele começa a trazer essas informações, essas verdades para a nossa mente, para o nosso coração, para situar o GPS. Né? O GPS começa a rodar, levou uma pancada, está a setinha rodando, para tudo. E aí começa o diálogo com a alma. Ei, alma, por que você está desesperada dentro de mim? O salmista se lembrou que ele é um adorador de Deus, é um servo do Senhor. Com certeza o Espírito Santo fez saltar essas verdades na mente do servo de Deus. Então ele começou a falar: eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem é o meu Deus. Assim como o profeta Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, o salmista também fez questão de trazer à memória aquilo que construía esperança, que dava esperança para o coração dele. Essa é a maneira bíblica da gente enfrentar o dia da angústia. Amém, irmãos? Essa é a maneira bíblica. Traga a memória, ou seja, fale para a sua alma quem você é, qual é a sua identidade, o que está escrito lá no seu RG, a quem você pertence, quem é o seu pai. Só o nosso Senhor, só o nosso Deus pode dar esperança para a nossa alma. Amém? Mais um exemplo dessa firmeza de propósito. Novamente, lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo, Romanos 8 é um capítulo incrível, incrível, que livro maravilhoso. Romanos 8, o apóstolo Paulo, assim como o salmista, chega um momento que Paulo começa a fazer perguntas retóricas para no final das perguntas glorificar o Senhor. Lá no versículo 35 de Romanos 8, Paulo começa assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Perseguição ou fome? Nudez, perigo ou espada? Aí lá no final ele afirma: estou convencido. Como é bom ler essa parte do texto. Eu estou convencido, estou absolutamente certo, plena convicção de que nada nesse mundo será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Minha alma fica tranquila. Portanto, a gente já tem condição de responder o título da mensagem. E quando a tristeza nos abate? Primeira aplicação, primeira coisa que a gente vai fazer: nunca permita que essa tristeza angustie você muito tempo. Não permita que essa tristeza angustie você muito tempo.
Enfrente-a assim que ela aparecer. O caminhão da vida passou por cima, está esmagado. Enfrenta isso agora, o quanto antes. Não deixe ela se espalhar no seu coração durante muito tempo, senão ela vai virar depressão. Ela vai te levar para uma caverna onde vai ser mais difícil para você sair. Por isso, corte logo o mal da falta de ânimo pela raiz. Faça como Jesus. Quando Jesus entrou no jardim do Getsêmani, da angústia mortal, ele já entrou em oração. Ore sem cessar, converse com o Senhor sem cessar o tempo todo. Jesus fez isso. Somos seus imitadores, temos que fazer isso. E quando a alma de Jesus ficou profundamente triste, ele clamou ainda mais ao Pai, ele abriu o coração, ele rasgou a alma na presença do seu Pai. Então, meu irmão, nunca permita que essa tristeza na alma angustie você muito tempo. Não fica ruminando, não fica alimentando isso, não fica ó dia, ó vida, ó azar, ó mundo cruel. Eu e você podemos e devemos impedir que essa tristeza se alastre, dê metástase no nosso ser. Não esqueça de tudo que Jesus fez no jardim. Ore, chore, abra o coração o quanto antes e troque a tristeza da alma pela alegria do Senhor. Neemias falou isso: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amém. A alegria só o Senhor nos concede força até para a gente viver o que está na sua palavra. Só o Senhor nos concede força para a gente colocar a nossa esperança nele. Essa é a segunda aplicação. Coloque sempre a sua esperança em Deus. Coloque sempre a sua esperança em Deus. Fixe seus olhos em Jesus. Não perca Jesus de vista. Está sendo esmagado? Fica olhando para Jesus. Pedro só afundou no meio lá da tempestade porque ele tirou os olhos de Jesus. É isso que acontece com a gente. Coloque sua esperança em Jesus. Podemos ser ajudados por psicólogos, por psiquiatras? Sim, podemos. E minha sugestão como pastor é que você procure psicólogos e psiquiatras cristãos. Quando eu quebro a perna, eu posso procurar um profissional ateu, sem nenhuma expressão de fé. Ele vai pegar uma furadeira, bota um parafuso aqui, uma plaquinha ali, passa um analgésico, amém, tchau. Mas o psiquiatra, na própria raiz da expressão da palavra, psiquiatra é aquele que trata e cura a alma. Eu quero alguém que creia nos mesmos valores que eu. Eu tenho consciência que as coisas no mundo aqui fora fazem muito mal para a minha vida, para a nossa vida. Mas o nosso problema maior não é o exterior, é o interior. É o que eu trago lá do meu pai Adão. Eu preciso tratar isso com alguém que creia, que reconheça que o maior estrago, a maior tragédia na vida do ser humano é a queda. E não os traumas que o mundo exterior causou no meu ser. Mas eu posso e devo buscar ajuda, auxílio. Eu não sou Superman. Qualquer um que possa ser usado por Deus para me ajudar, amém. Mas, irmãos, se Jesus não usar esses profissionais, não será na força da sabedoria humana, das técnicas do academicismo, que a tristeza na alma vai desaparecer. Não vai. A instrução bíblica é clara. Coloque a sua esperança em Deus. Em Deus. Pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Muitos séculos depois desse salmista, o apóstolo Pedro reforçou essas ordens apostólicas, ordens das Escrituras. 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua tristeza, toda a sua angústia. Por quê? É Ele quem cuida de vocês, é Ele quem cuida de nós. Aleluia! Aleluia! O Senhor é o nosso psiquiatra. Aleluia! Ele sabe o estrago que a queda fez na gente. Nem a gente, nem o nosso médico querido consegue mensurar o estrago que isso fez na gente. Mesmo que o cônjuge que nos abandonou não volte, mesmo que eu não veja os meus queridos convertidos, mesmo que a doença que me atormenta não tenha cura, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E que por fim Ele se levantará sobre toda a terra. E aí todo o joelho vai ter que se dobrar, toda a língua vai ter que confessar quem é o Senhor. Jó ainda continua dizendo: mesmo depois que o meu corpo apodrecer, que não tiver mais carne nos meus ossos, eu verei meu Deus. Aleluia, aleluia.
Isso que tem que estar tatuado na nossa alma. Essas palavras precisam estar encarnadas na gente. Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe o que a gente está passando. Jesus foi um homem plenamente humano, um homem de dores. Ele foi perseguido, foi traído, foi abandonado pelos amigos, foi caluniado, torturado, espancado em nosso lugar, para pagar uma dívida que era minha e sua e que a gente não tinha como pagar. Ele passou pelo vale da sombra da morte e venceu todas as coisas. Aleluia, aleluia. Por isso ele afirma: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci todas essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Coloque a sua esperança no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Coloque no Senhor. Terceira aplicação: reconheça logo suas limitações e dependências. Reconheça logo suas limitações e dependências. Não adianta fazer cara de forte, durão. A Bíblia já me deu o spoiler, você é de barro. Reconheça o quanto antes que você não é o super crente, não é o superman, não é o super ungidão, não é super nada. É um super carente. Reconheça que a força que te faz caminhar vem única e exclusivamente do Senhor. Amém? Você só está respirando nesse momento e me ouvindo porque as misericórdias do Senhor se renovaram hoje sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Mas, irmãos, é isso. Sofreu uma pancada na alma, não disfarça, seja humilde e rápido em pedir socorro. Tanto para Jesus como para os seus irmãos. Não fica em casa esperando um anjo, uma luz azul entrar no seu corpo. Não, mete a boca no trombone, literalmente. Está doendo, alguém me socorre. Jamais caminhe sozinho. Meu coração fica apertado quando eu vejo queridos que às vezes se afastam e entram para a estatística dos sem igreja. Porque, irmãos, o trator da alma passa por cima de quem está dentro da igreja e de quem está fora da igreja. Não fica perguntando como é que está a sua frequência em comunidades que não pergunta. Mas quem está dentro da arca tem gente para ajudar. Quem está fora da arca vai se afogar. Essa é a realidade. Na arca está cheio de bicho, às vezes fede, tem uns líquidos estranhos, uns negócios estranhos, um cheiro estranho, mas do lado de fora só tem desespero e morte. Então, meu irmão, não caminhe sozinho, não caminhe sozinho. Não enfrente esses dramas sem ninguém por perto. É ainda mais angustiante estar passando por esse dia cruel da noite da alma e não ter ninguém por perto. Então, assim, jamais caminhe sozinho. Jesus, para nos deixar um ensinamento, quando Jesus se dirige para o jardim do Getsemane, o que ele faz? Ele faz questão de chamar 3 amigos. Ele podia ir sozinho, não depende de ninguém. Jesus fez questão de chamar: vem Pedro, Tiago e João, vem comigo. Ele fez questão de chamar 3 amigos. Jesus sabia que nós precisaríamos desses irmãos de oração. Não são amigos de oração. Amigos de oração é o nosso alvo de evangelismo. A gente precisa de irmãos de oração para ajudar a gente no dia da tribulação. Amém? Irmãos que orem com você, irmãos que orem por você no dia da adversidade. Só não arrume irmãos como Pedro, Tiago e João, 3 fanfarrão, eles ficaram dormindo. Jesus chamou os caras, foi para o jardim e eles ficaram dormindo. Então, assim, procura com carinho o irmão que vai te ajudar em oração. Por isso, eu afirmo: não abra mão da comunhão com a Igreja de Cristo, não abra mão da sua célula, não abra mão do seu discipulado, jamais caminhe sozinho, amém? Jamais caminhe sozinho. 4ª e última aplicação: diante disso tudo que a gente falou, seja cada vez mais dócil, compassivo e gentil com quem está perto de você. Seja cada vez mais dócil, compassivo. Compassivo é tenha compaixão e seja gentil com quem está perto de você. Eu e você não sabemos a luta, a dor, o sofrimento das pessoas que estão aqui perto da gente. Às vezes o semblante, aquela carranca imponente, mas por dentro está destruído. Por dentro a alma está sangrando. Tenha cuidado com o seu próximo, com o seu semelhante. Todo mundo aqui é frágil, igual a gente. Seja cada vez mais dócil, mais gentil, mais paciente
e exerça mais compaixão com o seu próximo. Se coloque nas mãos de Deus para você ser o instrumento de Deus, para você ser o abraço de Deus na vida de uma outra pessoa. Amém? Um testemunho aqui, fazer um parênteses, um testemunho aqui, mas incrível, como que isso me impactou. Nesse momento da pregação, que eu estava preparando o estudo, nesse momento aqui, eu conversando com o Senhor, eu queria, Senhor, uma passagem bíblica que fosse relevante, que mostrasse mesmo assim, um amigo ou alguns amigos se mobilizando para ajudar um outro. E aí, no que eu estou em oração mental, assim, falando com o Senhor, o meu celular faz barulho, né? Eu esqueci de botar no silencioso, que quando eu faço o estudo bíblico, eu deixo no silencioso e ainda viro o celular de cabeça para baixo, para não ficar naquela tentação de ver aquela porção de coisa que fica aparecendo ali. Aí estava assim, fez o barulhinho, eu olhei, era o meu fisioterapeuta, o Breno, não sei nem se ele está aqui, o sobrinho do Daniel, que está ali fora. Enfim, Breno também quase não manda mensagem para mim, então você já pode mandar mais mensagem, Breno, porque me abençoou. E aí na mensagem, era uma mensagem de vídeo, ele nunca mandou nenhum vídeo para mim, e escrito só assim, interessante. Ansioso que eu sou, fui lá e peguei o celular, desbloqueei e fui ver o que era o interessante. Gente, era a resposta de oração. Incrível, nosso Jesus está vivo. Isso enche meu coração de temor e de encanto. Eu faço uma oração pedindo uma ajuda. Eu poderia ter ido para os livros, ficar procurando a porção de coisa ali, mas tinha que ir para o UP, participar lá da reunião com o Clavinho. E aí, na hora, eu estou orando, abre o celular, aparece o que eu precisava. Pô, Deus é maravilhoso. Usou uma pessoa a quilômetros de distância, que não tem o hábito de mandar uma mensagem para mim, e mandou para me abençoar. Pô, glória a Deus, glória a Deus. E a passagem que eu vi, que eu encontrei, está lá em 2 Samuel 17, que ilustra, pelo menos para mim, ilustrou super bem essa parte da aplicação que eu estou compartilhando com vocês. 2 Samuel 17 é um texto que narra um momento em que o rei Davi, aquele que é o autor de vários salmos, está passando por um sofrimento na alma terrível. Ele está fugindo do seu próprio filho. Absalão jurou o pai de morte. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa. Ser jurado de morte pelo próprio filho. Davi teve que fugir às pressas de Absalão. E Davi já havia enfrentado várias dores na alma, mas essa é extremamente terrível. Alguém que você viu crescer, alguém que você ajudou, alguém que você amou, alguém que você estava disposto a dar a própria vida, essa pessoa fala, eu vou tirar a tua vida. E para agravar o problema logístico, Davi teve que fugir com tanta pressa que ele não conseguiu reunir mantimento, nada para sobrevivência, e fugiu para um deserto, ali na Palestina, um deserto pedregoso, sem chances, não tinha nada naquele espaço, naquela geografia que o ajudasse. E ainda saiu com um grupo de pessoas, um grupo de soldados fiéis a ele, que só agrava o problema. Uma coisa é você sozinho passar fome, uma outra coisa é uma porção de gente com você, passando fome, sede, frio, e você se sentindo responsável por aquilo ali. E aí, nesse momento de intenso sofrimento na alma, Deus fez com que 3 amigos se unissem para ajudar Davi. 3 pessoas se encheram de compaixão e investiram na vida desse ser humano. O texto bíblico diz assim, quando Davi chegou a Manaim, um homem chamado Sobe, outro chamado Maquir e um outro chamado Barzilai trouxeram a Davi e ao seu exército. Olha como que a Bíblia, como o Senhor faz questão de detalhar o que aconteceu. Camas, os caras estavam dormindo no chão, no deserto, dias. Aí eles trouxeram camas, bacias e utensílios para eles se higienizarem. Também trouxe trigo, cevada, farinha, feijão, lentilha, mel, coalhada, carne de ovelha, queijo de leite de vaca. O Senhor faz questão, olha só, eu quero tirar a sua alma desse quarto escuro. Pois sabiam que aquelas pessoas estavam cansadas, com fome e com sede no deserto. Davi ficou tremendamente impactado com essa demonstração de compaixão. Tanto que nos capítulos seguintes, Davi afirma que são os melhores amigos dele. Queridos, eu e você, a nossa célula, a gente precisa estar atento, sensível e disposto
a minimizar a dor e o sofrimento de quem está perto da gente com a alma sangrando. Seja dócil, gentil, compassivo com o irmão à sua volta, principalmente se ele for o seu líder de célula, né, o seu supervisor, o seu presbítero, um dos seus pastores. Pode ser que nesse momento algum desses irmãos que semanalmente te servem aqui na igreja ou na célula, pode ser que eles estejam sendo espremidos no jardim da prensa de azeite. Mas eu e você juntos somos corpo de Cristo, amém? Eu e você juntos somos corpo de Cristo. Eu e você juntos, em nome do Senhor, nós seremos o abraço de Deus para essas pessoas, amém? Nós seremos a mão estendida do Senhor para tirar essas pessoas desse quadro de dor. Se a gente colocar em prática, de verdade, essas instruções das Escrituras, irmãos, todos aqui, assim como o salmista, vão poder falar com autoridade. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ah, Senhor Jesus, só o Senhor é o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Para onde nós iríamos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor. Senhor querido, levanta o abatido, Senhor. Restaura o ânimo daquele que entrou aqui chorando, Senhor. Jesus, o Senhor sabe o que os teus servos estão passando, Senhor. Encha-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Não deixa a gente te perder de vista, Senhor. Não deixa a gente perder o nosso irmão de vista, Senhor. A gente sabe que nada nesse mundo pode nos separar do teu amor e a gente quer expressar a nossa gratidão por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E a gente quer te pedir, Senhor, nos usa como bênção, como instrumento de bênção na vida dos nossos irmãos, na vida de quem o Senhor colocar perto da gente, Pai. Por favor, que isso glorifique o Teu nome, que isso faça com que muitas pessoas se encantem por Jesus, Pai. Por favor, essa é a nossa oração, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor continue falando e nos abençoando. Amém, queridos?